Bom dia. Estou gravando aqui o roteiro do quinto vídeo do YouTube do meu canal, que se chama Acelera Status Quo. Esse vídeo realmente ele não faz parte da sequência de vídeos dessa série, mas ela tem a ver com isso indiretamente. Eu estou gravando e vocês devem entender como um vídeo avulso, uma inserção que poderá ser colocada futuramente para demonstrar o Estado, o que significa o Estado, as suas estruturas públicas que pertencem ao povo brasileiro e em igualdade de condições, é um fator de igualdade. Cada patrimônio público, cada rua, cada avenida, cada praça, cada jardim, e os rios, o oceano, a costa brasileira, as praias, as estações de tratamento de água. Depois nós falaremos um pouco mais sobre isso. Hoje o vídeo é experimental porque eu vou colocar umas imagens, né? Não de vídeo, mas de fotos, para começar um trabalho de evolução que deverá, quer dizer, ela vai devagar, mas será permanente. Então vamos lá. O canal é Acelera Status Quo, não é quo, é quo, é latino, é italiano. E eu vi a pronúncia em vários sites de pronúncia e é quo. Então vamos lá. O Estado da República Democrática Brasileira, situada em Brasília, tem muitas estruturas públicas que devem ser encaradas com toda a reverência e a alegria por todo o povo brasileiro. Eu digo isto porque quando você sai à rua nos pertence, a iluminação elétrica. Nós estamos vivendo um período de muitas contradições, mas em que existem avanços sociais, estruturais. Nós temos um local que é nosso, o país é nosso, de todos os brasileiros. O país não tem dono, os donos são todos, por igual. Isto, não tudo, existem as propriedades privadas, estamos falando daquilo que é público, o Estado brasileiro, as ruas, iluminação pública, a estação de tratamento de água e esgoto, como eu falei, o metrô, o VLT, tudo que é feito, a sinalização, tudo é um trabalho da prefeitura de cada cidade. E federal, nós temos os sistemas de saúde pública, que são federais, estaduais e municipais, e temos o sistema de educação, que são as duas coisas mais importantes dos ativos brasileiros, porque é pago com esforço. Os produtos saem um pouco mais caros para que nós possamos trazer a liberdade, a educação, a proteção ao povo brasileiro. Então temos portos, aeroportos, temos as represas, geradoras de energia, isso tudo. Isso tudo nos pertence, nós estamos construindo o patrimônio, nós temos uma administração pública que parece ser ineficaz algumas vezes, mas não é verdade. O que ocorre é que nós precisamos evoluir os sistemas de controle e de visibilidade, de transparência, e avançarmos para o futuro, sabendo que vamos ter uma pátria organizada, padrão, mundial, de eficiência, de orgulho, porque nós temos orgulho de alguns países.
E temos orgulho do nosso também, e teremos muito mais orgulho, as gerações futuras terão orgulho de ter algo que é delas, no qual elas se movimentam diariamente, além dos seus patrimônios individuais, pessoais e familiares. Então, é motivo de orgulho cada patrimônio. As estruturas mostradas a seguir neste vídeo foram construídas com recurso dos cofres públicos oriundos de impostos e contribuições, arcada por todo o povo brasileiro, porque todos pagam. Quando são crianças, claro, os pais estão pagando por elas, a parte delas. Então, mas apesar de uns gastarem por mês até centenas de milhares de reais, uma minoria, mas o que eles gastam vem em impostos para o patrimônio público. Outros têm algumas dezenas de milhares de reais para gastar mensalmente e pagam muito imposto e vem para o patrimônio público, para a administração de tudo. E todos pagam. Aquele que ganha um salário mínimo paga, e sobre alimentos, que a maior parte talvez chegue a uns 15%, então se for a 1.200, vocês coloquem aí 15%, cento e poucos reais todo mês. Num ano, dá 1.000 e poucos reais. E grande parte das pessoas não vão usar o hospital, quando muito vão usar uma, duas vezes, fazer alguns exames. Então, a contribuição é de todos. E aí a pessoa não está recebendo algo que alguém deu para elas, não, ela pagou. Embora isso não esteja muito claro, todos pagaram pelos postos de saúde, pelos hospitais, pelas clínicas existentes, públicas, por cada escola, mesmo que não tenha, os filhos não tenham estudado ali, nem a própria pessoa, e todos arcam, e a educação chega, uniformes, material, em muitos casos alimentação, o dia inteiro, quando é tempo integral, laboratórios e universidades com centros de pesquisa, para que nós possamos avançar para o futuro e conseguir grandes coisas para o país, para o povo do país, porque o resultado, todo o poder emana do povo e para o povo, e o resultado é para todos, não é só para alguns. Então, como eu falei, tudo que existe de patrimônio público, o próprio Estado pertence ao povo. Todas as estruturas. Desde o advento das primeiras repúblicas, quando isso foi retirado da mão de alguns, que eram donos de todo o patrimônio público e dos países, e passou para o povo. Isto tem um sentido, e você pensa assim, puxa, tiramos deles, mas através disso nós temos tido um rastro de evolução que já vinha ocorrendo, mas ele não teria ocorrido desta forma, porque nós não teríamos serviços públicos como educação e saúde tão cedo. Hoje estaríamos aí com um monte de ruas não pavimentadas no estado de São Paulo, em todos os estados, rodovias não pavimentadas, estaríamos muito atrasados, não teríamos educação pública, muito pouco. Não era essa a preocupação dos antigos donos do poder. Hoje, nós somos os detentores do poder e a nossa liberdade, a libertação do povo, depende das estruturas públicas, de tudo que nós construirmos e também de gerar emprego através de empresas privadas, mas quem arca com tudo ao comprar é o próprio povo. Comprar cada produto, você está pagando folha de pagamento, está pagando
conta de luz, de água, todos os custos. É assim que funciona, eles têm o lucro, tem o patrimônio, que é deles, mas o povo arcou com tudo, é uma troca. O caminho da libertação, de acabar com a fome, a pobreza, a miséria, proteger o povo, retirar do solo brasileiro o medo que as pessoas têm em relação à sobrevivência, ao futuro, com previdências mais fortes, fundos de previdências que tem a participação de empresas e de cada pessoa individual, e além disso tem uma parte que vem do governo, que vem através do governo, porque os impostos entram e tem contribuições sociais diversas que são utilizadas para suprir a previdência, por exemplo, complementar a previdência, para hospitais, para toda assistência social e para a educação. Todos os meus vídeos anteriores não tiveram imagens. Eu nunca fiz, eu estou começando agora um trabalho, eu preciso desenvolver, né? Porque eu venho falando, mas hoje eu falo com parentes que já sabem que tudo pertence a nós e que é através dos impostos e que isso e que aquilo que nós precisamos melhorar, vigiar tudo para que seja feito. Então, os grupos ao qual eu trouxe o significado da República Democrática e os valores que estão aí embutidos, eu passei para parentes e amigos e conhecidos e outros agregados. E agora eu estou com vídeo no YouTube, eu estou gravando, isso aí já está crescendo o número de pessoas que assistem. Eu preciso que as pessoas visitem o meu canal no YouTube, que se chama Acelera, de acelerar, acelera. Você vai lá no YouTube, entrou, tem uma lupazinha na parte superior, você clica lá, abre o teclado. Aí tem um lugar que aparece para você digitar, e você digita acelera status quo. Aí vai aparecer status, para que vocês sabem, como é uma palavra latina, ela começa com S, T, A e T-U-S, status. E quo é Q-U-O. Você digitando lá, eu gostaria que você tocasse lá no sininho, tem um polegar para cima, se possível, clique lá. Eu estou fazendo um trabalho que é para todos nós, para mim, para vocês. E ele tem um cunho espiritual também. O meu canal do YouTube, do Facebook, é específico para a estrutura pública, mas tem um pouco, tem uns pingados de parte de espiritualização, que é mais porque nós precisamos desenvolver aquilo que o Estado não está dando conta, que é a nossa educação individual e coletiva em relação a nos organizar a nossa estrutura para desejarmos o bem a todos, por exemplo, para que elas consigam se mover dentro de suas casas, estejam satisfeitas, lavando pratos, arrumando cozinha, a casa, felizes por ter essas coisas, porque os primitivos habitantes da Terra não tinham nada disso, não tinham água quente. Água quente é coisa mais recente, é a luz elétrica, tudo isso. Então nós temos que estar satisfeitos e temos que criar a satisfação, temos que nos formatar para que todos estejam carinhosos, afetuosos, para que as pessoas se sintam bem e felizes. Aristóteles, no seu livro A Política, diz que o objetivo final da República não é só o objetivo maior das repúblicas democráticas, é a felicidade do povo. Então, os políticos são aqueles que podem salvar, redimir, proteger. O trabalho deles é a questão de Salvador, das pessoas da religião
que contribuíram é uma coisa. Agora, na prática, os políticos têm uma responsabilidade muito grande e eles têm dado conta em muitas coisas, em outras o Brasil é atrasado, nós sabemos, mas nós estamos evoluindo, e os políticos sabendo que eles têm, está nas mãos deles a possibilidade, os políticos todos, de acabarmos com a pobreza, a miséria, temos educação primorosa, saúde, hospitais maravilhosos e todos protegidos, políticos e empresários, todos eles têm em suas mãos a libertação e o acolhimento dos povos, a proteção. E nós temos os livros da lei, né, para fazer o trabalho, esse trabalho importante. Então agora vamos trazer aqui uma amostra de nossas estruturas, algumas estruturas que se encontram entre as mais importantes para o povo brasileiro. Aí eu vou até aqui, saio da tela e deixo espaço, um espaço para que entre as imagens. Então, as primeiras imagens são do Palácio do Planalto, que é o nosso maior símbolo do Brasil na questão de administração. É o local de onde saem grandes decisões e administração de tudo que temos, para melhorar o povo brasileiro e essas coisas todas. Então, enquanto isso, vocês assistam aí estas imagens do Palácio do Planalto. Eu separei 3 e agora vamos ver aqui. O Palácio do Planalto, como eu falei, é a sede do governo do estado de nosso país. É de vital importância, já que neste se encontra instalado o executivo, aqueles que executam a administração de tudo que nós já temos e traz propostas, né, durante o período que antecede as eleições para aquilo que pode ser feito para evoluir o patrimônio público, melhorar as instalações, para trazer desenvolvimento social, e muitas vezes o governo traz novos ganhos sociais para a população. E sempre a visão de todos os governantes é libertar a população da pobreza, da miséria, da falta de oportunidades com educação. Então, vocês tiveram aí uma pequena amostra, né, algumas fotos. Eu quero dizer que isso é algo experimental e iniciante. Eu estou iniciando o trabalho. Então, agora nós vamos passar para outro espaço. Viram o Palácio do Planalto? Isso aí tem que ser encarado como a nossa chance, a chance das pessoas, do povo brasileiro. As pessoas que têm que sentar ali têm que entender que aquele ali tem que ser um lugar sagrado, tem que ser sagrado para o povo brasileiro. Nós temos que chegar ao ponto de orgulho de termos uma sede do governo, administração pública, e ficarmos felizes. Então eu vou me afastar daqui. E agora apresento aqui uma imagem do Congresso Nacional. O Congresso Nacional, o Senado e os senadores e os deputados federais são responsáveis pelo sistema de leis, além de contribuir com fiscalização de estudos sobre a legislação e aplicação delas e buscar
modificações para o povo e tudo que vem em evolução para o país. E nós temos visto que inclusão social estão ocorrendo a cada governo e a cada mudança dessas assembleias. Eles têm trazido conquistas e, embora pareça que estamos andando muito lentamente, estamos, porque nós temos populações necessitadas, mas as coisas andam. As coisas andam. Então, o Congresso Nacional é um lugar onde leis são aprovadas. E estas leis, eu disse a vocês há um tempo atrás, que esses livros, as constituições do governo federal, dos estaduais e dos municipais, dos governos municipais, elas são leis todas voltadas, a maioria delas, para o povo brasileiro, para a construção disso que temos falado, de desenvolver um sistema de educação de alto nível, de saúde, de previdência social, de todos os direitos sociais que já temos, como 13º, férias, salário maternidade, são leis que estão escritas nesses livros e tem que ser encarado esses livros como sagrados. Nós precisamos levar a pureza, a integridade a esses livros e tudo que for feito ali seja para mantermos o Estado democrático e suas estruturas. Então, é de grande importância os prédios para nós brasileiros. Vou voltar agora. Bem, então vocês viram aí a imagem do Palácio do Planalto e do Congresso Nacional. Agora eu trouxe umas imagens da Alameda, dos ministérios, e nós temos muitos ministérios importantíssimos, mas vamos falar, os mais importantes são saúde e educação, né? Mas nós temos o Ministério do Trabalho, que cuida dessa questão, das questões trabalhistas, ligado às leis da CLT, a legislação trabalhista toda, que é trabalho também do Congresso Nacional, e são conquistas imensuráveis. Anteriormente, eu era tão alienado por desejo próprio de ficar afastado dessas coisas e viver uma vida restrita. E hoje eu estou, apesar do sofrimento do país, né? Pandemia, aumento da pobreza e dessas coisas todas, eu fico emocionado quando eu começo a estudar. Eu exulto agora porque foram dadas concessões à administração dos aeroportos, mas com grandes investimentos, 7 bilhões e pouco em 30 anos. Na verdade, esses investimentos serão mais rápidos. Isso é para investimento, ainda tem mais alguns milhões de manutenção, e fora que essa privatização trouxe outorgas relevantes, dinheiro que nós temos, cobra-se tarifas, né, nos aeroportos diversas, e, claro, nós estamos dando os aeroportos que são nossos para administração, para empresas administrarem e ganharem das tarifas, ganharem, terem lucros. Estão investindo 7 bilhões em vários aeroportos, principalmente o de Congonhas, e aqui no Rio, e tem dois, que é de Campo de Marte em São Paulo, que são voos executivos, que são muito utilizados, e aqui o de Jacarepaguá, o aeroporto de Jacarepaguá. Então essas concessões estão trazendo investimentos para a área de aeroportos, isso é muito importante, porque tem do norte e centro-oeste e nordeste, norte e centro-oeste. Então, são muitos investimentos. Essa privatização agora, essas concessões, eu diria que foi um resultado bom, perto de outros que eu fiquei meio balançado pelo pouco investimento.
e com outorgas insignificantes, e em aeroportos importantes. Mas isso aqui é algo que, quando termina uma concessão, entram outros grupos que estão interessados em administrar. Como pode haver a renovação se o grupo que ali estiver administrando quiser se afastar para investir em outras áreas? Todos esses aeroportos brasileiros, os públicos, eram de administração da Infraero, e eles vêm sendo passados, mas com investimentos, porque o Brasil não está com caixa para acompanhar, e essa questão de você deixar administrar é que milhões de passageiros, né? Então os aeroportos dão muito lucro para quem administra, e aí parte desse lucro vem para o governo, que vai investir em outras áreas, ou em aeroportos pequenos, mas provavelmente vão para outras áreas. E as empresas investem, ainda tem que colocar dinheiro na manutenção, que seria uma parte dessas tarifas. Estamos falando de bilhões, tudo é bilhões, tudo são bilhões. E o país evoluindo. Acredita nisso? Parece conto da carochinha, né? É que é importante saber, porque passa para a realidade aquilo que está acontecendo e de maneira inteligente. Isso é um modo muito inteligente de você ter as estruturas públicas do país, ter investimento para elas, como é o caso das rodovias, dos portos e mesmo da distribuição de energia, de transporte, aquelas torres, coisa toda. Tratamento de água, esgoto, recuperação dos mananciais, são coisas muito grandes e muito relevantes. Então, tem aí a Alameda dos Ministérios. Eu falei da importância do Ministério da Educação, e Ministério da Educação, Ciência e Tecnologia, tem Ciência e Tecnologia, tem Ministério do Trabalho, da Infraestrutura, que inclui, inclusive, da infraestrutura, algum dinheiro para expansão de educação e saúde também. Então, estamos indo. Desses ministérios eu falei, são todos importantíssimos. Os estados são secretarias de Fazenda, que é do Tesouro. Nós temos o Ministério da Economia e de Fazenda, né, que é o Ministério da Fazenda e Economia, que é responsável pela administração tributária, recolhimento e a distribuição disso para os cofres públicos, que vai para os ministérios, e grande parte dos recursos para municípios e estados. Então, nós temos algo, os países têm. O Brasil, nós somos um país que foi colônia de Portugal, dos europeus, e dominados, né, por esse tipo de situação, mas a independência veio, e depois veio a independência maior, independência do jugo colonialista, mas o colonialismo subjetivo permanece ainda, de certo modo, através do capitalismo, e também da política internacional, dos países de primeiro mundo. Alguns dominam o comércio internacional, e nós temos que trabalhar essas coisas na Organização Mundial de Comércio, e fazendo acordos setoriais
como o do Mercosul, que tem evoluído. Eu gostaria de só dar uma complementadinha, que não tem a ver com isso, porque nós já mostramos a esplanada dos ministérios, eu separei algumas fotos, vou ver se eu ainda incluo mais alguma coisa até a gravação final, né, do vídeo, porque esse é o primeiro, eu talvez faça outro hoje, a gente monte, eu publique, depois retire rapidamente e refaça, porque eu ainda não tenho mecanismos técnicos, não desconheço muito essa área de produção, mas eu queria só falar rapidamente. O Chile vai ter uma Assembleia Constituinte, né? Já existe a Constituinte, vai ser votada uma Constituição, e a última Constituição do Chile foi do governo Pinochet. Vocês sabem que o governo Pinochet foi uma ditadura terrível e que trouxe consequências ruins do ponto de vista social. Em geral, as ditaduras trazem coisas ruins em seu bojo, né? Todas elas, mesmo que você fala dos países socialistas, não, isso são os extremos, né? Mas qualquer uma, direita, como foi por aqui, todas elas trouxeram resultados ruins, porque não existia liberdade, eles usam arbítrio para impor, porque o partido é o partido dominante, e aí eles fazem o que quiserem. No Brasil, nós tivemos problemas, deixaram uma dívida muito grande, mas a questão não é esta, falar do Brasil. A questão é que está sendo feita uma Constituição. Essa Constituição está sendo colocado que as mulheres terão a metade de todos os empregos públicos do país, de todas as administrações municipais, de províncias ou estados, eu não sei como é no Chile, e do governo federal, a administração toda, 50% já na Constituição. Isso, e defesa do direito dos índios e dessas minorias. Uma ligação direta de proteção à diversidade sexual, essas coisas todas estão contidas. E acabar com a pobreza. As florestas hoje são consideradas entidades que precisam estar dentro da lei, proteção da lei, mas como floresta, como árvore. Então a árvore ela é reverenciada na Constituição. E os animais, porque tem sensibilidade, os animais das selvas principalmente, estão com direitos na Constituição que serão desenvolvidos. Isso é algo futurista e que nós, no Brasil, já temos, né? O Chile tem uma Constituição atrasadíssima. O fundo de aposentadoria quebrou. Eles privatizaram, não tem mais fundo. Muito pouco, as pessoas se aposentam com 1/3 do salário e ficam na miséria na velhice. A maioria do povo, dos aposentados, estão em situação de miséria no Chile. E eles agora vão fazer o fundo e com ajuda pública também. Então vai ser empresas, voltando ao projeto anterior, que acabou com o Pinochet e trouxe essa situação de miséria para os aposentados, e voltando, e ainda o governo contribuindo. E sistema de saúde e educação pública em expansão, que era algo que vinha atordoando o povo chileno, porque a maioria não é rica. Não tem nenhum país
rico, que todos sejam classe médias boas na América Latina. Mesmo o Chile não é assim. Talvez o Uruguai esteja melhor, né? Porque é 3 milhões de habitantes. Bem, eu estou falando isso para vocês darem uma lida na Constituição do Chile. Eu li em espanhol, é tranquilo de ler, e ainda fui para aprender a falar em espanhol. Vários capítulos eu saí falando e eu fiquei emocionado em ver a evolução de algo que é feito pelo Congresso, né? Eles estão querendo acabar com o Senado e colocando por províncias, de acordo com... porque existia muitas distorções para regulamentar essas regiões diversas que ficavam de fora dos benefícios dos governos anteriores. Eles estão querendo fazer uma experiência. Essa experiência, a meu ver, pelo que eu conheço, nós temos parlamentarismo ou presidencialismo. Isto é uma mudança, uma experiência para atender às várias demandas de todos. Então, virão grupos maiores de cada local para representar o povo todo. Já não será a prerrogativa de alguns terem a maior parte dos senadores e os setores ficarem sem investimentos. Então, será dividido para poder distribuir os investimentos para as províncias mais pobres e melhorar a situação de uma forma geral. É uma experiência, vamos ver no que dará. Então eu quero deixar aí um abraço para vocês, obrigado, assistam meu vídeo, entrem também no YouTube, por favor, se inscrevam no meu canal. Eu estou com 9 inscrições só. É claro, eu fiz 4 vídeos e ela vai aumentar agora no 4º, mas de audiência, já estou quase em 200, em 4 vídeos, e eu ainda não divulguei, né? Eu coloquei no WhatsApp, joguei para o WhatsApp, joguei para o Facebook, mas não entra ali na contagem. Alguns do Facebook se inscreveram, foram poucos, dois ou 3 pelo Facebook, mas avisaram que estavam assistindo. Eu preciso que escrevam um pouquinho, se tiverem paciência para isso, porque esse canal do YouTube, ele tem esse conteúdo aqui que eu falei de administração pública. Eu vou passar isso aqui para o Facebook, mas no YouTube, a minha ideia é trazer uma parte que é uma espiritualidade democrática, laica, uma espiritualidade laica, porque o Estado, de qualquer forma, ele zela pela educação, mas nós estamos em grandes perigos. O sistema está muito fragilizado pela violência, pelo crime. Então, toda contribuição é importante. Este canal também tem a intenção de demonstrar que as pessoas precisam se construir, porque existe uma vida depois dela. Eu disse aí para outros que eu já estou nessa vida superior. O tempo é relativo, isso aí é algo que eu não vou explicar agora, mas me trouxeram para esse tempo. E dentro de certos aspectos, eu fui muito feliz aqui, mas eu tive muitos problemas. Imagina, eu ia nascer num lugar onde não tinha guerra, mais nenhuma guerra, nenhuma pobreza, miséria, todos em classe média, muito bem estruturado o país onde eu estiver, e tudo muito bom. E, bem, numa coisa assim, você pensa, para onde for tá bom, né?
A gente não pensa totalmente assim, porque nós somos seres estruturais e que têm complexidades grandes e nós não podemos nos culpar por isso e nem julgar ninguém por esses aspectos. Então, um beijo, um abraço para todos e até a próxima. Vou ter que gravar de novo.